Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Eclesiastes. Ontem, no vídeo que eu postei, eu falei para vocês que eu tinha terminado o livro de Provérbios e que eu iria iniciar hoje o livro de Eclesiastes. E vai ser baseado nos 5 primeiros capítulos que eu quero gravar esse vídeo de hoje. Para quem não sabe, Eclesiastes foi escrito muito provavelmente por Salomão, filho de Davi. E nós sabemos que Salomão foi um homem muito sábio, porque ele pediu isso ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que governasse o povo de Israel com sabedoria. Ele poderia ter pedido bens materiais, riquezas, mas ele pediu ao Senhor que desse a ele sabedoria para governar aquele povo. E por conta dessa resposta que foi agradável a Deus, o Senhor deu sim a sabedoria, mas deu muito mais, que foi as riquezas, os bens que ele possuiu. O Senhor deu isso tudo a Salomão porque ele sabia que o coração de Salomão não estava nas riquezas que o Senhor poderia dar. E aí, eu quero ler com você o capítulo 5, o versículo 10, que diz: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Muitas vezes nós ansiamos ter muito dinheiro para a gente conseguir ter uma estabilidade financeira interessante, para que a gente consiga comprar coisas que nós queremos, para que a gente consiga viajar, enfim. E o foco do nosso trabalho é, né, a gente trabalhar para ganhar dinheiro e pagar nossas contas. E às vezes é isso que dá para fazer. E falando do meu caso, antes de eu me converter, eu trabalhava num lugar e eu ganhava um salário X. E aí eu comecei a procurar outros trabalhos para conseguir ganhar mais. Então, meu foco naquele momento não era trabalhar num lugar onde eu pudesse onde eu pudesse ser valorizada ou pudesse crescer, mas eu estava focando 100% no dinheiro e em ganhar mais e em ter mais. E é muito interessante que nessa época eu não era convertida, como eu falei, e aí eu nem pedi orientação a Deus, eu fazia o que era certo aos meus olhos. E eu trabalhava num lugar onde eu me sentia bem, onde eu era valorizada, onde eu ficava tranquila em relação ao meu trabalho. E aí eu fui para uma empresa completamente diferente. Eu ganhei sim mais, mas eu ganhei também um burnout, eu ganhei problemas emocionais, porque me sentia muito pressionada, enfim, não foi uma boa experiência nesse lugar onde eu trabalhei. E de nada valeu. Todo aquele dinheiro que eu ganhei, entenda que o problema aqui não é nós buscarmos melhorar, né, de vida, mas é onde nós estamos colocando o ganhar mais dinheiro no nosso coração. E o amar dinheiro é errado, porque aí você vai estar adorando ao mamon. E nós não podemos amar mais as coisas desse mundo, coisas que perecem, do que a Deus. E naquele momento eu estava amando o dinheiro e por isso que não deu certo. E não tem problema nenhum, repito, não tem problema nenhum nós queremos crescer na vida, né? Mas antes da gente querer ansiar por mais, antes da gente trocar de um emprego, de abrir uma empresa, por exemplo, nós devemos pedir orientação a Deus. É realmente isso que Ele quer para você? Você já se perguntou? Antes de qualquer decisão que você precise tomar, você precisa pedir orientação a Deus. E se você precisa tomar uma decisão muito rápido, entenda que essa oportunidade não é de Deus. Porque as coisas de Deus trazem calma, traz tranquilidade e não traz confusão, traz paz. Então, não é errado você querer ganhar bem, ter uma casa legal, ter um carro bom, poder viajar, não é errado você fazer isso. Mas se torna errado quando você coloca isso numa posição que só pertence ao Senhor. É errado quando você ama o dinheiro, porque como fala aqui no versículo 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Então, se você está amando o dinheiro, você está sempre buscando mais e ter mais e mais e mais, e isso nunca vai preencher realmente o que você quer, porque talvez o que você está tentando preencher é um vazio, e esse vazio só vai ser preenchido com o Senhor. Somente o Senhor pode preencher o que você sente. E muitas vezes, olha quantas vezes nós vemos pessoas que não têm uma condição financeira legal, mas que vive muito feliz.
E quantas vezes nós vemos pessoas que são muito ricas, muito infelizes, porque elas conquistaram tudo, mas elas não cultivaram um relacionamento com Deus. Elas deixaram Deus de lado para se preocupar com as riquezas desse mundo. E aí, mesmo depois de ter tantas coisas boas aos olhos do mundo, elas perceberam que o vazio não foi preenchido. E aí, quando a gente olha para Salomão, que foi um homem extremamente rico, ele já inicia o capítulo de Eclesiastes, o título de Eclesiastes já começa dizendo que nada tem sentido. Aí no capítulo 2 ele diz, os prazeres não têm sentido. Então ele foi um homem que teve muita autoridade para poder falar sobre isso, porque ele experimentou de muitas coisas desse mundo. Então ele fala no capítulo 2 que ele se lançou a grandes projetos, ele construiu casas, ele plantou vinhas, fez jardins, pomares, teve muitos bois e ovelhas, mais do que todos os outros que vieram antes dele, ajuntou para ele prata, ouro, tesouro de reis, de províncias, ou seja, ele juntou tantas coisas e ainda assim ele diz, lá no versículo 11, que percebeu que isso tudo foi inútil. Olha como é profundo isso, gente. E como a gente pode trazer isso para a nossa vida. Nós sempre estamos ansiando ter mais e buscar satisfação no que o dinheiro pode trazer. Nós buscamos satisfação nas coisas que perecem. Será que a gente não precisa buscar satisfação nas coisas e nas obras do Senhor? Gente, é melhor ter nada com Deus do que ter muito sem Deus. É melhor você ter um trabalho que te dá ali o básico necessário, que faz com que você pague os seus boletos, e você tenha um relacionamento profundo, genuíno, e esse trabalho foi Deus que te deu. É melhor você viver dessa forma do que ter muitos bens que vão perecer, porque os bens dessa terra, tudo que nós temos hoje vão perecer. É muito melhor você ter o pouco que foi Deus que te deu do que o muito que foi adquirido sem Ele. Então eu conheço pessoas que morreram, que juntaram tantas riquezas e nem usufruíram dessas riquezas e morreram e deixou tudo, gente. A gente precisa entender que nós precisamos ajuntar riquezas no céu, porque a traça não destrói e o ladrão não rouba. É muito melhor ter falta de bens, de coisas materiais aqui nessa terra, do que quando a gente morrer, a gente não ter riqueza nenhuma no céu. Entenda, você precisa juntar riquezas no céu, não é nessa terra. Se Deus te deu um trabalho que faz com que você consiga, que seja o suficiente para pagar as suas contas e sustentar a sua família, agradeça a Deus. E mais uma vez entenda, não estou dizendo aqui que você não precisa, que você não pode evoluir, ir para um emprego melhor ou abrir o teu próprio negócio, não é isso. A questão é, onde está o teu coração? O teu coração está adorando e amando o dinheiro, o que o dinheiro pode te oferecer, ou ele está rendido completamente ao Senhor? Porque se ele estiver rendido completamente ao Senhor, glória a Deus. É isso que importa. Você não vai se importar se você perder tudo. Porque o dinheiro é uma coisa que uma hora você pode ter, outra hora você pode não ter. Quantas pessoas a gente também já não conhece? Empresas, por exemplo, que faliram. Uma hora aquelas pessoas tinham muito, depois elas passaram a não ter mais nada. E aí, se isso acontecer com você, será que você vai permanecer no Senhor? E, gente, eu ouvi isso de um pastor e isso faz muito sentido. Eu estou falando para mim antes de falar para você, porque a minha boca está muito mais próxima do meu ouvido do que o ouvido de vocês. Então, nós precisamos pensar se nós estamos amando o dinheiro mais do que a Deus. Nós devemos fazer com que o dinheiro nos sirva e não nós servimos o dinheiro. Porque aí nós vamos estar colocando o dinheiro como o Deus do nosso coração. E vocês sabem que o único que pode preencher o nosso coração é o Senhor.
essa posição no nosso coração só pertence a Deus. O Senhor é o centro de tudo. O Senhor não faz parte de uma coisa na tua vida. Ele tem que ser tudo, tudo. Ele não é somente o topo da lista, ele é a lista inteira, ele é o centro de tudo. E é claro que o Senhor, é o Deus da prata, o Deus do ouro. Então ele pode te dar todos os bens que ele quiser te dar, mas ele só vai te dar quando o teu coração não estiver idolatrando isso. E eu não falo aqui somente de dinheiro. Um casamento, um trabalho, uma viagem, o que seja. Você pode ser que Deus te dê isso tudo sim, mas ele só vai te dar isso quando o teu coração não estiver nessas coisas, estiver nele. Eu tenho muitos sonhos e projetos, eu tenho, mas eu sei que eu só vou ter isso tudo se Deus quiser primeiramente, mas se o meu coração não estiver idolatrando essas coisas. Eu espero que você entenda que não é errado ter dinheiro, mas é errado quando isso preenche o teu coração acima de todas as coisas. Porque o único que pode preencher o teu coração é o Senhor. O teu coração deve estar completamente preenchido pelo Senhor. Você deve amá-lo acima de todas as coisas. E isso é um mandamento. Ame o Senhor acima de tudo. E aí as outras coisas, se você ganhar ou se você perder, amém, você vai continuar adorando a Deus. Eu oro para que você ame o Senhor acima de tudo e que você entenda que a nossa riqueza não está aqui nessa terra, porque vai perecer. A nossa riqueza tem que estar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. A nossa herança está na eternidade. E é claro que você pode ter coisas boas aqui nessa terra, não estou falando sobre isso. Mais uma vez, eu repito e reforço isso. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando onde está o teu coração. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que essa palavra gere mudança em nossos corações, transformação, que você entre nesse vídeo e saia de uma forma completamente diferente. E eu te vejo no próximo vídeo. Semanalmente tem vídeos novos no meu canal, tanto vídeos longos como shorts também. E que Deus te abençoe. Até mais!